Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live no nosso canal O Tempo e a História, no qual a contribuição de hoje falaremos sobre a origem do ser humano. Então, voltaremos ao período da pré-história, no qual muitas contribuições, muito aprendizado, com certeza teremos a partir de então. Então, falar da pré-história, falar dos novos termos do Holoceno, do Pleistoceno, é falar da origem do ser humano. E, queridos, nós temos aqui várias explicações acerca do tema. Temos a explicação científica, contribuição muito ali de Charles Darwin, através de descobertas arqueológicas, enfim, esses ancestrais mais antigos no mundo encontrados no continente africano, ok? Temos a explicação religiosa, com a contribuição da tradição judaico-cristã, do islamismo através do Alcorão, do hinduísmo, Yorubá também discorre sobre o tema, como também temos a explicação mitológica, Prometeu, o grego, a contribuição asteca com o quinto sol, a contribuição maia a partir do milho. Então, todas essas contribuições, é claro, também falando das principais espécies do gênero Homo, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, vão discorrer dessa aula de hoje. Bom, eu faço uma perguntinha. Vocês já tiveram curiosidade de saber como surgiu a espécie humana no planeta que vivemos? Já tiveram essa curiosidade? Eu quero dizer que se tu tens essa curiosidade, essa curiosidade ela não é só tua, né? Nós temos aí muitos pesquisadores, muitos cientistas que vêm estudando acerca do tema, inclusive para descobrir como se deu a origem do ser humano na Terra. Então, veja bem, quanto mais a ciência ela se desenvolve, mais avançados são os recursos científicos que esses pesquisadores ali vão utilizar. Esses pesquisadores, eles são capazes de encontrar novas possibilidades para explicar a origem humana. Então, veja bem, nós estamos aqui tratando de um verdadeiro quebra-cabeças. Até porque eu sempre digo que quanto mais distante é esse passado, claro que as dificuldades elas são maiores. Até porque a cada nova descoberta, nós vamos ali complementando o conhecimento acerca do tema que está sendo aqui colocado em pauta. Então, entre as diversas explicações para o aparecimento do ser humano na Terra, eu tenho aqui esses dois destaques, né, que eu mencionei há pouco. Nós temos o criacionismo, defendidos por judeus, cristãos, e também temos ali o evolucionismo. Nós vamos falar sobre essas perspectivas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Com o desenvolvimento do racionalismo na Europa ocidental, juntamente às pesquisas empíricas, passou-se ali, queridos, criou-se ali teorias científicas para explicar a origem humana. E a partir daí, é claro, foram concebidas, foram ali visualizadas um processo evolutivo que essa situação teria acontecido há bilhões de anos atrás. Então, essas teorias, essas pesquisas que dão base a elas, que estão sujeitas ali a constantes questionamentos, é essa que vai ser a grande dinâmica para poder mover todos esses estudos. Então, veja bem, no que se refere à origem do ser humano, há mais dúvidas do que certezas. Quero deixar aqui isso para vocês.
Então, vou repetir o que eu estou colocando. No que se refere à origem humana, há mais dúvidas do que certezas. Então, muito precisa ser estudado, muito precisa ainda ser descoberto. Então, as pesquisas paleológicas e arqueológicas também, elas possibilitam essa aproximação. Elas vão possibilitar que possamos aí ter mais conhecimento. E é interessante que essas pesquisas, elas possibilitam ver de maneira simultânea a questão entre os seres humanos e algumas espécies de macaco, né? O que leva ali a argumentar sobre a existência de um ancestral comum. Só que tem um momento ali que houve, né? Teve um momento ali que houve uma divisão evolutiva. E nessa divisão evolutiva que teria ali originado os macacos e os seres humanos como conhecemos. Então, vou aqui repetir o que eu acabei de falar. Preste atenção. Quando eu tenho essas pesquisas arqueológicas e essas pesquisas da paleontologia, elas possibilitaram ver ali similitudes, tá, entre os seres humanos e algumas espécies de macaco. O que leva ali a argumentar sobre a existência de um ancestral comum. Só que, mediante esses estudos, houve ali um momento que houve uma divisão evolutiva, que ele teria ali originado os macacos e o outro os seres humanos, como nós conhecemos. Então, essas pesquisas, elas apontam que os hominídeos teriam dado origem ao ser humano. Os hominídeos seriam ali da família que iria incluir o gênero Australopithecus, como também o gênero humano. Então, dentre ali os Australopithecus, encontra-se ali o Australopithecus aminensis, que deve ter vivido há mais ou menos ali há 4 milhões de anos atrás, e o Australopithecus afarensis, que teria vivido um pouco menos, e os dois, possivelmente, eles caminhavam sobre os 2 pés. Então, entender essa evolução humana é algo ali fantástico. É algo ali fantástico, até para poderes entender a tua própria existência. Então, essa linha de estudo, essa contribuição, por isso que nós temos esse tipo de análise sendo muito cobradas em provas, né? Então, veja bem, essa é a primeira parte. Do gênero Homo, o primeiro hominídeo, tá? Seria ali o Homo habilis, que viveu há mais ou menos de 2 milhões de anos a 1,5 milhões de anos atrás, tá? Esses aqui, atenção, eles já teriam fabricado instrumentos grosseiros de pedra, tá? Além de desenvolver uma linguagem rudimentar. Esse é um outro momento. Em seguida, eu tenho o Homo habilis, que teria descendido o Homo erectus, tá? Esse teria habitado a África e depois alcançou a Europa, a Ásia, a Oceania, há mais ou menos 1,8 milhões a 300 mil anos atrás. Esses aqui, o Homo erectus, ele teria descoberto o fogo, tá? Ele passa a cobrir o corpo, tá? Ele começa a utilizar ali ferramentas mais precisas e provavelmente o Homo erectus, ele também elaborou ali uma melhor linguagem frente às novas experiências ali adquiridas, correto? E descendente do Homo erectus, teria vindo ali o Homo neanderthalis, que conviveu, o homem neanderthalis, ele conviveu com o homem moderno.
mas ainda não se sabe os motivos que os levaram a desaparecer. Né? Ele teria vivido mais ou menos ali entre 230 a 30 mil anos atrás, teria ali criado armas, tá? Ferramentas mais sofisticadas, além de enterrar seus mortos com flores e objetos, ou seja, através de uma cerimônia, ok? E chegamos ao Homo erectus, que descendeu ali o Homo sapiens, né? Então, o Homo sapiens teria sido o desenvolvedor de ferramentas mais sofisticadas, né? A evolução ela está acontecendo, objetos de trabalho, uma linguagem, né, mais bem articulada e uma diversidade cultural espantosa para aquele momento. E ele próprio que acredita, já o Homo sapiens, ele acredita que teria sido descendente dos deuses quanto do Homo erectus, né? Ele continua violento com os seus antepassados, teria surgido há mais ou menos 120 mil anos e ainda hoje habita as cidades e os campos do mundo. Bom, então essa parte evolutiva, eu acredito que a compreensão ficou clara, né? Nós temos todos os momentos que precisam ser aqui explanados para você entender o processo histórico, o processo evolutivo. Bom, um outro momento que eu quero tratar aqui com vocês é o lugar do homem na evolução das espécies. É como eu falei, durante muito tempo, os sábios idealistas, eles sustentaram a teoria do limite intransponível entre o homem e os animais. Essa concepção se baseava no mito bíblico da criação do homem por Deus, que o teria feito ali a sua imagem e semelhança. Então, vocês já perceberam que eu estou falando sobre o criacionismo. Então, a questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate. Queridos, nós só temos teorias sobre isso. Nós não temos ainda uma formalização em relação à origem do homem. O que temos são teorias, e claro que nós temos teorias que são ali mais plausíveis na academia. Então, torna a dizer, a questão sobre sobre a origem do homem, ela remete ali a um amplo debate, tá? No qual filosofia, religião, ciência, elas entram ali em cena, tá? Para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. E de maneira ali implícita, somos a única espécie, tá? Dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. Então, veja bem, desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca respostas para essa questão. Da onde nós viemos? Logo, nesse âmbito, a teoria criacionista é a que tem maior aceitação. Ok? Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboram uma versão própria da teoria criacionista. Tanto que eu citei no início da nossa aula, no início do nosso bate-papo, que eu tenho ali a tradição judaico-cristã, eu tenho o islamismo, eu tenho o hinduísmo, eu tenho o Yorubá, eu tenho ali várias contribuições que falam a respeito da criação do homem por Deus. Ok? Temos todos esses pontos aqui que são colocados em voga aqui nesse momento. Por exemplo, o cristianismo ele adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. E, segundo a própria narrativa bíblica, o homem ele foi concebido depois que Deus criou os céus e a terra. Também feito a partir do barro, o homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas.
Outras religiões contemporâneas e antigas formularam ali explicações, sendo que algumas chegam a ter pontos ali de explicações bastante semelhantes. Isso vem muito em prova. Precisamos prestar atenção a isso, né? Principalmente dentro das habilidades e competências do Enem. Precisamos prestar atenção para que tenhamos aí uma assertiva na questão. E agora, enfim, falamos do criacionismo, vou falar agora um pouquinho aqui do evolucionismo. O evolucionismo, ele é ali um pensamento que visou refutar de maneira científica o criacionismo. Aquela ideia tradicional que os seres humanos, como eu acabei de falar, foram criados ali à imagem e à semelhança de Deus. E de acordo com as teorias evolutivas, os seres, eles ali integram uma cadeia de evolução no qual as espécies existentes, elas iriam ali se desenvolver a partir de ancestrais comuns. Então, olha que interessante, né? A teoria da evolução das espécies compreendidas atualmente tem como o pensamento, a referência, né, o naturalista Charles Darwin. Darwin ali, ele desenvolveu a ideia de que as mutações das espécies, elas ocorrem de maneira aleatória, tá? E elas sofrem um processo de seleção natural. Opa, palavra-chave. Então, mais uma vez, Darwin, ele desenvolveu a ideia de que houveram ali mutações, tá? Mutações das espécies, e que elas ocorreram de maneira aleatória e elas sofrem ali um processo de seleção natural, ou seja, só vão sobreviver ali os mais aptos. Então, as influências da teoria ali de Darwin não se restringem ao campo das ciências biológicas, tá? Não se restringe. Elas também encontram ali eco no desenvolvimento das ciências sociais, ou seja, é quando nós falamos do evolucionismo social. E falamos isso em sala de aula, em debate sobre os assuntos. E no que consiste, então, efetivamente, a teoria evolucionista de Darwin, né? Sabemos que ele publicou ali a sua grande obra, A Origem das Espécies, e causou ali uma grande comoção, mas uma grande comoção na comunidade científica. Darwin, ele fez ali observações que comprovaram que os seres vivos descendem de outros seres vivos anteriores, formando ali um processo evolutivo e contrariando o criacionismo. Tanto que para Darwin, atenção, os seres estão ali em constante processo de mutação e dentro desse processo, algumas dessas mudanças proporcionaram uma melhor adaptação ao meio. Então, volto a dizer, os seres mais adaptados transmitem ali uma carga hereditária aos seus descendentes. Então, enquanto os indivíduos menos aptos tendem a sucumbir, a assumir, geram ali aqueles que vão ser mais aptos. E isso é a seleção natural. Mas eu também quero trazer aqui outras contribuições, porque o evolucionismo de Darwin, ele é um aperfeiçoamento da teoria de um outro naturalista, que é o Lamarck. Lamarck, ele diz o seguinte, que a evolução das espécies ocorreu ali a partir da lei do uso e do desuso. O que ele quer dizer com essa lei do uso e do desuso? Ele quer dizer o seguinte, quanto mais necessária é uma característica, mais a espécie tende a desenvolvê-la. O mesmo funcionaria ao contrário. Quanto menos necessária,
a característica ela tenderia ali a cair no desuso, não sendo mais transmitida aos seus descendentes. Então, essa concepção, ela também é observada na academia. Então, veja bem, para Darwin, as espécies não possuem autonomia em relação às características que devem ou não ser transmitidas de maneira hereditária. Essas mutações, elas aconteceriam ali de maneira aleatória, podendo ou não ser transmitidos, tá? Então, mediante a essa concepção que nós estamos aqui observando, eu faço uma pergunta. Os seres humanos possuem também uma origem biológica? Aí vem a contraposição ao criacionismo, né? O evolucionismo proposto por Darwin também pode ser explicado aos seres humanos. Por exemplo, eu tenho ali a descoberta de fósseis que são evidências de uma cadeia evolutiva da família dos hominídeos. São ali integrantes dessa família os grandes primatas, dos quais fazem parte ali os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, os seres humanos. E as mutações que deram ali origem a essa diferenciação entre as espécies de primatas teriam ocorrido há mais ou menos ali há 5 milhões de anos atrás. Já a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, teria surgido há 300 mil anos. Aí mais uma pergunta, poxa, será que as regras de evolução das espécies podem ser aplicadas a um evolucionismo social? Olha aí, uma pergunta interessante. Então, com base nas teorias darwinianas de evolução e de adaptação, alguns teóricos buscam estabelecer essa relação, né? Essa relação às questões das estruturas sociais humanas. Então, segundo o evolucionismo social, a sociedade, olha lá, a sociedade tende a uma evolução civilizacional em seu curso natural, aonde vai ali culminar numa sociedade de indivíduos plenamente livres e autônomos, ok? Não necessitando sequer da intervenção do Estado. Olha que legal, né? O principal responsável por fazer essa relação entre as ciências biológicas e as sociais foi o biólogo e antropólogo, quem sabe? Spencer. Spencer falou sobre isso, né? Spencer, ele foi contemporâneo ali ao pensamento de Darwin. Spencer, ele atribuiu que os mais adaptados às mudanças econômicas iriam se sobrepor aos mais fracos. Entretanto, essa associação é negada pelos especialistas no autor. Então, veja bem, segundo sua teoria, os indivíduos formam um organismo social que tende à evolução. Logo, desde seu princípio, um pré-contrato social até a complexificação das estruturas sociais e dos mecanismos de liberdade, das liberdades do indivíduo. Olha, complexo e interessante esse assunto. Porque, como eu disse, existem ali explicações, teorias, nada ainda que teria sido confirmado, mas são explicações e teorias que a academia ela consegue enxergar ali fundamentos, isso é claro. E dentro dessa lógica, qual seria o papel da arqueologia, né? Poxa, essa ciência auxiliar, ela é extraordinária. Então, veja bem, apesar de ser uma área do conhecimento que vem vagarosamente, enfim, ganhando destaque no Brasil, ainda existe muita gente que sequer ouviu falar da arqueologia.
E então, veja bem, amores, a arqueologia, ela não é uma ciência que está ali só para escavar dinossauro. Ela não está ali só para escavar dinossauro. E o pior de tudo é que ainda tem muito jornalista, né, que vem sem saber ali buscar do que se trata, né, qual a importância dessa ciência, faz reportagens ali, reportagens sobre achados de fósseis de dinossauros, dando aquele crédito das pesquisas aos arqueólogos e não aos paleontólogos, né, porque isso seria para os paleontólogos, né? E não são só do jornalismo, mas uma vez ou outra são lançados ali produtos temáticos sobre dinossauros, onde se vê a palavra arqueologia estampada no produto. Então, a arqueologia, ela não escava dinossauro. A arqueologia, ela é uma ciência que vai estudar ali os vestígios materiais da presença humana, sendo esses vestígios antigos ou recentes. Mas ali o objetivo é compreender os mais diversos aspectos da humanidade. Então, nós podemos dizer que o arqueólogo, ele é um detetive que tem por ali obrigação, ok? De investir os mais diversos de vestígios materiais para compreender o contexto das atividades ali humanas. Então, para esse tipo de trabalho, o arqueólogo ele deve ser, né, sem dúvida, um bom conhecedor das ciências humanas, das ciências biológicas, tá? Das ciências da terra e até das ciências exatas, tá? O arqueólogo é talvez o cientista, na minha humilde concepção, mais interdisciplinar e multidisciplinar que pode ali, né, encontrar. Então, nós temos aqui essa ciência que, claro, vai nos aproximar muito desses bilhões de anos atrás. Então, a arqueologia, ela busca explicar por que mudanças ocorreram nas sociedades humanas. Através de quê? De registro arqueológico. Eu tenho ali sítios arqueológicos, temos aqui a Serra da Capivara, temos ali onde foi encontrado em Lagoa Santa, inclusive o fóssil da Luzia, que depois vamos falar sobre isso. Então nós temos os sítios, os artefatos, restos de alimentação e outros que vão ali fazer parte do mundo que está inserido. Então o arqueólogo ele vai a campo, ele procura o sítio arqueológico, ele escava, ele analisa ali o seu material em laboratório, ele vai interpretar as suas descobertas ali no seu gabinete, na sua sala de estudo, e cada uma das etapas ela vai sendo ali realizada através de métodos científicos previamente elaborados. Então veja bem, o que chamamos de vestígios arqueológicos são os objetos materiais identificados em sítios arqueológicos. Então, um sítio arqueológico ele é basicamente um lugar onde houve, atenção, uma ocupação humana no passado. Então, um sítio, olha lá, de novo, um sítio arqueológico ele é ali basicamente um lugar onde houve ocupação humana no passado. E alguns locais históricos que são ocupados até hoje só são ali considerados sítios arqueológicos em casos que há ali uma pesquisa arqueológica, senão, né, ela perde a sua funcionalidade. Então, para muitas pessoas é difícil imaginar como são os vestígios arqueológicos de humanos mais antigos que o período histórico. Pois eles não fazem ideia, tá? Eles não fazem ideia de como eram os modos de vida desses grupos, popularmente chamados pré-históricos. Porém, artefatos ali feitos de pedra, cerâmicas, são alguns dos artefatos arqueológicos mais encontrados em sítios arqueológicos, né? Como também representações rupestres,
restos de próprio esqueleto, sejam de humanos, sejam ali de animais. Olha como é abrangente esse assunto, o quanto é interessante estudarmos esse assunto. Então, um dos pontos mais importantes da arqueologia é o quê? É você compreender as mudanças, as diferenças, tá bom? As similaridades entre os seres humanos, sejam esses biológicos, sejam esses culturais, entre diferentes lugares do mundo, tá? E diferentes momentos através do tempo. E é claro que tudo isso nos torna, né, nos torna capaz de compreender, aceitar, de respeitar ou até mesmo tolerar essas diferenças. Ok? Então, é através dos estudos sobre esses artefatos que nós vamos começar a entender como se desenvolveram as tecnologias até hoje, meninos. E descobrimos aspectos culturais com os quais podemos ainda hoje aprender e levar como exemplo para futuras gerações. Então, é algo brilhante de se estudar. Espero que essa contribuição tenha